Muito bem, gente, muito bom dia. Muita força de Deus para cada um de nós. Eu sou o Edgar. Muito prazer, muita gente nova, né? Cada semana Deus tem acrescentado pessoas aqui. Tomara que fiquem. E alguns nos visitam, são de outras igrejas. Que vocês sejam bênçãos lá onde Deus te colocou. Queridos, antes de começar aqui na palavra, convém lembrar que colocaram um ponto de ônibus aqui, quase que em frente aqui do nosso prédio. E você sabe, perto de ponto de ônibus não devemos estacionar, nem parar. Você pode até ser multado. E de vez em quando tem pessoal do DSV circulando aqui, tá bom? Inclusive, quando você vem de carona, pede para a pessoa não parar em frente ao prédio, porque acaba ficando fila dupla e aí complica o trânsito do nosso bairro. Então, pede para a pessoa ir mais para frente, ou lá na praça, ou se tiver vazio o estacionamento, entra, a pessoa sai, depois você sai de novo, só para a gente não ser problema aqui para o bairro. Os juniores, 9 a 11 anos, vocês têm um culto especial para a sua idade. Se tem alguém com essa faixa etária, o pessoal já está convocando lá um bom culto para vocês. E uma outra coisa, pessoal, vamos lembrar, nosso horário começa às 9 da manhã. Então, tente chegar mais cedo. Aproveite cada música, cada louvor. É tão importante a gente chegar cedo, não é? Depois das 9, acaba distraindo, tumultuando. E a gente tem que falar isso de vez em quando, porque senão a gente relaxa. É igual na casa da gente. Às vezes uma porta precisa de um parafuso, a gente apertar, não é? A nossa vida também, às vezes a gente começa a relaxar, começa a chegar a qualquer hora. E aí a gente perde, né, todo esse momento, né, tão especial que a gente prepara durante a semana para adorar coletivamente a Deus. Vocês viram aí a personagem de hoje, o nome dela é Maria, não a mãe de Jesus, tem outras Marias, mas a gente vai falar de uma Maria específica, a Maria de Betânia, aquela que é irmã do Lázaro e também da Marta. São meninas preciosíssimas, Marta e Maria. E a gente vive na tensão das duas, não é? A Marta era agitada, multitarefas, e fazia de tudo, e agitada, enquanto que a Maria, ela era mais contemplativa. Ela era mais, assim, focada, né, e não permitia que outras coisas desviassem o seu foco. Ambas têm qualidades para nos ensinarem. E nós vamos falar das duas, e tomara que nesse momento, a cada semana, a gente tenha percebido que esses encontros marcantes contribuam para olharmos para a palavra de Deus e perceber como ele é pessoal. Diferente do meio em que nós vivemos, da massificação, de descartar pessoas, desprestigiar, e muitas vezes a gente é considerado apenas como um número, num grande evento, até numa peregrinação religiosa, mais um. A gente vê esse Jesus tão pessoal, que chama as pessoas pelo nome, que muda até a agenda para estar com alguém. E nós vamos ver hoje um ambiente de várias pessoas em torno de Jesus. E cada pessoa é um modelo, é um arquétipo, é um exemplo. Esses personagens, nós nos parecemos com eles, e eles se parecem com a gente. Então, quando a gente está falando sobre personagens da Bíblia, de repente, a palavra está apontando para mim e para você. Nós vamos ver agora um texto que fala de várias pessoas em torno de Jesus. Eu não vou falar só da Maria, eu vou falar também dela. Mas os outros que estão ali em torno de Jesus, eles sinalizam para nós comportamentos da igreja, comportamentos nos cultos, comportamento nas casas dos pequenos grupos, comportamentos em ambientes onde Jesus está presente. Então, nós vamos abrir em João, capítulo 12, de 1 a 11. João 12, de 1 a 11.
A nossa saudação também para você que está abrindo a Bíblia em casa. Um bom dia para você também, que está interagindo conosco aí. Então, preste atenção na leitura. Se você observar bem essa leitura, vai te ajudar na compreensão de tudo que nós vamos falar em seguida. Ok? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Em outra tradução fala uma ceia. Marta servia. Observe os verbos ligados a cada pessoa. Marta fazia o quê? Servia. Enquanto Lázaro estava à mesa com ele. A gente está no capítulo 12 da Bíblia. Lázaro ressuscitou no capítulo 11. Legal? Ligados? Continuando. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de Judá, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Até aqui, queridos. Então, nós temos aqui 6 dias antes da Páscoa. A Páscoa foi na semana passada. E olha, estou lembrando agora daquele café maravilhoso. Domingo passado, 7h30 da manhã, vocês surpreenderam a gente. Variedade de bolo, variedade de frutas. Estava um breakfast aqui de um hotel 5 estrelas, comi até Columba Pascal. Light. A gente fala light é para poder comer mais, né? Mas não era light não, mas foi uma maravilha. Parabéns, viu, gente? Então, aqui eram 6 dias antes da Páscoa. Era um clima de despedida. Mas nem todo mundo sabia. Tem só uma pessoa, que vocês vão ver, que captou o clima, além de Jesus, que sabia, né? Que ele ia morrer dentro de 6 dias. Então, provavelmente, era sábado aqui, né? Na quinta-feira ele seria entregue. Então, é aquele momento de despedida. E Betânia era a casa dos amigos. Além dos 12, que estavam sempre com Jesus, Jesus tinha amigos em outros momentos, além dos 12. Às vezes a gente esquece disso. Lucas capítulo 8, 1 e 2, fala que tinha um grupo de mulheres que patrocinavam o ministério de Jesus. Mulheres que estavam ali paralelamente, suprindo, trabalhando com suas costuras, seus artesanatos, ajudando a bancar o custo daqueles 12 ao cuidar das pessoas. Muita gente acha que cristianismo é religião de homens. Nós não vemos isso.
Cristianismo é Deus trabalhando com homens e com mulheres. Ele criou Adão e Eva, casal, famílias. E essas mulheres da Bíblia, elas despertam em nós uma admiração tão grande, tão profunda, que não dá para imaginar a igreja sem a presença feminina. E salta aos nossos olhos. Então, aqui nesse ambiente, nós temos Lázaro, Marta, Maria, Judas. Temos um homem chamado Simão, que é um ex-leproso, porque uma passagem paralela a essa está em Marcos, capítulo 14, que é o mesmo cenário, e fala que era na casa de Simão, o leproso. Daqui a pouco eu volto para falar sobre esse Simão. É claro que a igreja não foi inaugurada aqui. Nós estamos no Evangelho de João, capítulo 12. A igreja vai ser inaugurada quando, gente? Atos, capítulo 2. Vai descer o Espírito Santo e ali foi a inauguração da igreja. Mas, de uma certa forma embrionária, a igreja está sendo gestada. Os personagens que estão nos evangelhos, eles vão depois estar em Atos, capítulo 2, que chegam a 120, juntando os 12 e muitos outros, chegam a igreja começa ali com 120. E quando Pedro prega em Atos, capítulo 2 mesmo, 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja. Mas eu quero chamar sua atenção. De uma maneira embrionária, a igreja está sendo gestada nos evangelhos. Tá certo? Então a gente vê características de quem vai fazer parte da igreja. Mas antes de eu continuar, você é a igreja? Você faz parte dela? Você pertence? Você está incluso nesse corpo, esse povo chamado povo de Deus? Então, se você é a igreja, esse texto aqui vai chamar a nossa atenção para algumas características desse povo. Por quê? A igreja não foi criada por uma organização humana, por uma empresa, por um país. A igreja não foi criada por homens. A igreja foi criada pelo seu fundador, que é Jesus. Ele disse em Mateus 18, eu edificarei a minha igreja. Quem é o dono da igreja? Jesus. Alguns homens falam que são donos de algumas igrejas aí, mas isso aí é uma outra história. A gente está falando que a igreja verdadeira, raiz, quem é o dono dela? Jesus. Não estou falando de placa. Estou falando de um povo de Deus que ama Jesus, que foi comprado pelo sangue dele e derramado na cruz. Essa é a igreja, raiz. Então, não há nada de especial num culto evangélico. Assim, a gente não tem aqui coisas que chamam a nossa atenção. Tem shows aí que dão de 10 a 0 em nós. Espetáculos, teatros, efeitos especiais. Não é o lugar que chama a nossa atenção. Falando desse momento aqui. Porque o que chama a atenção na igreja é a presença de Jesus. É a manifestação do poder dele na vida de cada pessoa que torna uma igreja sem igual. É a habitação do Espírito em nossa vida que faz de nós um povo singular, um povo diferenciado. Então, se você vem aqui por causa de homens, você vai se cansar. Se você vem aqui por causa de louvor, você chega uma hora que você vai desistir. Se você vem aqui porque você acha legal, uma hora você não vai achar tão legal. O que nos atrai, o que nos arrasta, é a presença de Jesus. É olhar para Ele, é o amor. Ele mesmo falou, quando eu for levantado, significando o tipo de morte que Ele morreria, que seria a crucifixão, eu atrairei todos a mim. Então Jesus ele tem um amor tão irresistível, tão grande, que Ele nos arranca, nos leva. Só se você ainda não foi transformado, ainda não percebeu, não foi trabalhado no seu íntimo, aí pode ser que você venha por outros objetivos, como tem gente aqui
com outros objetivos. Nesse cenário que nós vimos aqui algumas pessoas. E... Opa, tem um aviso do Horto Júnior, já foi? Pessoal aí do som, não está saindo o slide. Eu tenho a impressão que eu passei o slide errado. Mas isso é bom, porque desafia agora a gente. Não é? Quem sabe isso foi bom para nos ajudar a fixar. A primeira pessoa que está aqui no texto, eu estou com a Bíblia aberta, fala onde vivia Lázaro, a quem Jesus ressuscitou dos mortos. A primeira característica dessa pessoa que aparece aqui são pessoas que eram mortas e agora estão vivas. É o primeiro perfil aqui. Lázaro representa você, que antes era um cadáver sem vida de Deus. Você tinha apenas vida biológica, mas não tinha vida espiritual. Porque Efésios 2 fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos capacidade de buscar a Deus. Essa na teologia é chamada a doutrina da depravação total. Todo mundo está morto. Todo mundo é pecador. Ninguém escapa. Ninguém é bom. Bom é só Deus. Nós pecamos. Nosso coração é enganoso. E Lázaro representava isso. Até pouco tempo, quem era Lázaro? Era um cadáver dentro de uma caverna, numa montanha qualquer. Cheiro de morte. Passou 4 dias lá. Aliás, a ressurreição de Lázaro foi um fato assim tão mirabolante, tão grande, que aqui você já viu no texto, começaram a falar assim, não dá. Ele fez uma coisa agora muito extraordinária, a gente tem que abafar. Querem matar até o Lázaro agora, porque o Lázaro é a evidência. Então vamos matar o homem de novo, porque não morreu de uma vez, vamos matar agora. E aqui vocês viram que começaram a fazer a trama para apressar a morte de Jesus depois de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Irmãos, Lázaro está aqui assentado à mesa. Eu fico pensando, se eu estivesse lá na hora, passando em volta, e vendo todo mundo ali se alimentando, e Lázaro comendo, ia pegar e encostar no ombro do Lázaro assim, e falar, será que é ele mesmo? Olhar direito assim para o Lázaro, porque o homem estava morto 4 dias. Imagina os conhecidos, e imagina as pessoas servindo e olhando para o Lázaro lá, mas estava morto, agora está vivo. E havia um clima de muita gratidão, porque um grande milagre foi feito. Jesus estava ali presente. E as pessoas estavam felizes da vida. Imagina você ter de volta seu irmão, sua irmã, assim, que você já passou pelo luto, 4 dias depois, e o Evangelho de João, ele quer mostrar que Jesus é Deus. E uma pessoa de 4 dias não tinha mais solução. Lázaro está assentado à mesa. Você sabia que Efésios capítulo 2, versículo 6, fala que nós que ressuscitamos com Cristo, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Assim como Lázaro estava assentado de maneira assim, uma ilustração da nossa posição em Cristo. Deus já nos vê lá ao lado de Jesus, apesar de a gente não estar lá. É um privilégio demais, gente. Essa posição de gente que agora vive para Jesus. E olha, o cristão, ele está vivo para Cristo, não mais para o mundo.
Colossenses fala, se você já ressuscitou com Cristo, pense nas coisas que são do céu. Não ocupe sua mente com coisas aqui da terra. A gente tem obrigação, tem que pagar boleto, tem que trabalhar, todos nós temos essas obrigações, mas o nosso coração não pode, não deve estar aqui, nas coisas dessa vida, porque nós aguardamos uma nova pátria, nós não somos desse mundo, somos peregrinos. E tomara que cada um de nós esteja bem vivo para Cristo. Tomara que as pessoas percebam que há algo diferente em você, de maneira inexplicável. E às vezes as pessoas vão falar, por que você age assim? O que você tem de diferente? Você é evangélico? Olha, eu não... Estou evitando falar que eu sou evangélico. Essa palavra está tão feia. Com todo respeito aqui, mas a palavra evangélico, nesse contexto de igrejas amiguinhas do governo, que abafa o governo, que faz vista grossa a tanta injustiça. Tem muita gente que pensa que todos os evangélicos estão de mãos dadas com o governo. A igreja é livre, ela é apartidária, ela é livre para elogiar, vamos elogiar coisas boas que o governo faz, mas também não vamos nos calar diante das injustiças que o governo faz, qualquer que seja ele. Tá certo? Então, lá, tomara que a gente esteja vivo para Cristo, ela é a nossa maior causa. Também a igreja é feita de gente... Olha, não está no slide. A igreja é feita de gente que foi curada, transformada lá no íntimo. Não está aqui essa pessoa em João 12, nessa descrição, mas está em Marcos 14, que é o mesmo cenário, é o mesmo lugar. Fala que eles se reúnem, Marcos 14, 3, se você quiser conferir, fala lá que eles estavam na casa de Simão. Agora, vamos tomar cuidado, gente, porque está escrito aqui, estando em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. É uma coisa antiga esse rótulo, não é? Estava na casa de quem? Simão, o leproso. Ué, se ele fosse leproso, ele não podia estar lá. Porque o leproso, ele era colocado à margem, expulso da cidade, no leprosário, onde só tinha leprosos. As pessoas chegavam lá, colocavam comida na boca de uma caverna, ou de uma cabana, e saía correndo. Ninguém queria ter contato com o leproso, o medo da doença contagiante. Todo mundo fugia. Às vezes, alguns jogavam pedras para eles correrem. Se o Simão tivesse doente, ele não ia poder hospedar as pessoas na casa dele e dar esse jantar. Então, ele já foi curado. Ele representa as pessoas que passaram por rejeição na vida. Foram hostilizadas, odiadas, tratadas com bullying, com preconceito racial. Inclusive, nós temos uma classe de racismo. Porque muitos de nós aqui, sem querer, ou sem querer querendo, tem um ranço, um orgulho, que se revela nas palavras, posturas, gestos nossos para com os outros. Então, Simão representa pessoas que são excluídas, que nós colocamos rótulos nessas pessoas. Já parou para pensar nisso? Nós não tratamos essas pessoas com a dignidade que elas merecem. Quem são os leprosos atuais? Vítimas de preconceito. O imigrante, o refugiado, o mendigo, o doente abandonado, idosos que são abandonados. Uma pessoa quando fica deprimida, crônica, e as pessoas não têm mais paciência com ela. E mesmo lugares públicos, eu já vi isso pessoalmente, CAPS, muito remédio na pessoa para ela ficar como um zumbi. Eu já vi isso, gente, pessoas andando assim sem parar, movido por remédio, a tratar de depressão.
Porque os próprios funcionários não têm paciência e enchem a pessoa de remédio para ela ficar fora de si. Quem são? Às vezes a gente rotula uma pessoa, um quarentão, um cinquentão, um sessentão que não se casou. Mas não se casou porque não se casou. Não há nada de errado com ela. É um ser humano. Marta, Maria e Lázaro talvez não fossem casados. Fossem 3 solteirões. Mas tem um povo que gosta de empurrar a gente para casar, não é? O que você tem? Está viúva ainda é novo, uma viúva jovem. E aí, não vai casar não? De repente a pessoa fala, não, eu optei. Eu estudei com um seminarista, tinha 55 anos, a esposa morreu e a gente ficava empurrando o homem para casar. Ele falava, olha, eu amei a minha esposa, vivemos intensamente, mas eu não quero me casar mais. Eu quero... Tudo agora para mim é focado na vida com Deus, e eu percebo que não vai ser, o casamento vai me deixar um pouco atrelado, eu não quero estar mais livre. Amém, 1 Coríntios 7 fala sobre isso. Quando a gente casa, a gente tem que cuidar um do outro. Né? Eu nem sei por que eu estou falando isso. De repente tem alguém que é uma viúva aqui, está sofrendo bullying. Respeita a viúva, gente. Ela é amada por Deus. Então, Simão, você foi recuperado, Simão. E você está pouco se lixando para o rótulo. Porque às vezes na igreja alguém passou por experiência de drogas, aí já vem os irmãos. É aquele o ex-drogado, é, pastor? Ah, aquele que teve uma experiência, aquele que é separado, aquele que já teve 5 mulheres. Gente, vamos tomar cuidado com isso e respeitar as pessoas. Agora, quando você é curado das suas mazelas, a gente viu o CR aqui, Simão é um cara que foi trabalhado no íntimo, às vezes você tem coisas tão difíceis, você é um crente, mas você tem um coração amargo, não perdoa. Você fala assim, não, eu não quero ver a pessoa, eu já entreguei para Deus, mas você não perdoou. Precisa ser tratado para entender o perdão de Deus e ser curado dessa ressentimento, amargura que trava a sua vida. Então, Simão, ele foi curado, ele estava ali tão feliz, talvez um dos patrocinadores do evento. Abriu a casa dele, porque ele queria ter gente perto. Ele viveu muito sozinho, e ele quer estar com agora aquelas pessoas, em contato, amado, aceito. Quando a igreja é uma comunidade acolhedora, ela se torna uma fonte de terapia para tratar gente que chega quebrada. Porque a gente não encontra nesses lugares aí um amor tão puro, tão genuíno, quando encontra com o povo de Deus numa casa, onde você é conhecido, onde as pessoas conhecem um pouco mais de você do que aqui. Ali numa casa você conta as suas lutas, gente doente na sua família, dificuldade financeira, problemas no casamento. E aquele compartilhar gera uma restauração. E a gente precisa uns dos outros. Simão representa esse tipo de pessoa. O próximo que apresenta aqui é a Marta. A Marta, que está no versículo 2, Marta servia. Verbo lindo, hein? O que a Marta fazia? Muita gente para se alimentar, muita louça para ser lavada, e a Marta servia. É a parte operacional da igreja. É gente que faz as coisas acontecerem. Marta não tinha medo de pôr a mão na massa. Ela estava servindo aqui, ora nos bastidores. Ela não escolhe a hora, ela toma iniciativa. Tem que fazer, ela vai e faz. Enquanto nós estávamos aqui no culto, 7h30 da manhã, domingo passado, lá no último andar, na cantina, as Martas estavam lá. Preparando as coisas, né, dona Genilda, dona Leila e outras mulheres aí.
preparando, fazendo café, cortando bolo, preparando lanche, e estão ali. Isso não acontece só aqui num evento como esse, nos bastidores. Na sua casa hoje, na hora do almoço, estou profetizando aqui, a Marta vai sobrar para você, Marta. Sobrou! Enquanto as Martas ralam, os homens falam. Convém aqui uma palavra para nós, de vez em quando, a gente se levantar e pôr a mão na massa, lavar uma louça, limpar a casa. E não me olha bravo não, entendeu? Passa pano, vassoura. Isso é tão importante, gente, a vida do outro fica mais aliviada. E eu vou parar de falar, senão vai sobrar para mim, porque falar é fácil. Falar é tão bom. Mas eu estava na casa de um missionário americano, eu já contei isso aqui muitos anos atrás, eu era solteiro ainda, ele me hospedou para almoçar, eu preguei na igreja, ele estava lá na casa do missionário, a gente estava lá, ele saboreando uma coca, um calor de verão assim, abrasador, ele tinha 4 crianças pequenas, aí ele olhou para aquele copo de Coca-Cola, olhou para mim e falou: Edgar, aqui está maravilhoso. Eu não tenho vontade de levantar para nada desse mundo. Aí eu falei: eu também. Aí ele falou assim, só que minha esposa está lá na cozinha, está escutando o barulho, tenho 4 crianças, eu não posso. Eu tenho que ajudar. Ela já estava comigo na igreja, servindo na escola bíblica. Eu vou lá, dá licença, Edgar. E foi para lá. Aí eu fiquei olhando para o copo. Será que vale a pena casar? Bom, gente, é uma outra história. Vamos lá. A Marta, ela está presente nos pequenos grupos. Ela dá carona para alguém. Ela leva uma coisa para comer. Ela quer saber quem está fazendo aniversário. Ela visita. Ela ora. Ela toma iniciativa. Ela faz as coisas acontecerem. Então a gente tem que louvar a Deus por essas pessoas. Teve um irmão aposentado que já falou para mim assim: eu estou aposentado agora, eu estou mais livre, pastor. Pode contar comigo. Você não sabe a bênção que é esse homem. De vez em quando, alguma senhora que não tem condição de ir ao hospital, precisa ser levada para uma consulta, e eu já posso acionar esse homem. E não devia ter falado isso, que agora vai sobrar para ele, porque vai ter gente querendo esse... Mas eu estou falando assim, a atitude dessa pessoa de falar assim: eu estou disponível para servir. É que você não sabe, eu queria que você passasse aqui semanas aqui nesse prédio, porque tem gente que vem aqui durante a semana arrumar alguma coisa, fazer alguma coisa para servir. Tem um casal aqui fenomenal, que está sempre limpando alguma coisa, fazendo. Fora a nossa querida Marlene, que já está aqui todo dia também, limpando a igreja. A Nai, que é nossa secretária. Mas tem outras pessoas transitando aqui para fazer esse domingo ficar tão assim aconchegante. É gente que faz. E sempre tem trabalho para todo mundo. Jesus falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Sabe, um dos temores que nós temos aqui como pastores é de nós sermos uma igreja creche, em que as pessoas ficam mal acostumadas, em que as pessoas frequentam a igreja como consumidoras, como se elas fossem clientes, que chegam no lugar com aquela pergunta: que benefício tem essa igreja para mim? O que eu vou ganhar com isso? Um discípulo verdadeiro não tem essa mentalidade. Não é essa pergunta que ele faz. Como John Kennedy falou para os americanos, muito egoístas, na época que ele viveu, ele lançou aquela pergunta que chamou os americanos a atenção, que as pessoas falavam: o que a América tem para nos oferecer? Ele falou assim: cada cidadão americano deveria perguntar assim: o que eu posso contribuir para o bem do meu país? Isso muda essa cultura parasitária que nós temos, né? Como é que eu posso contribuir para que a minha igreja seja melhor do que ela é? Em que área eu posso ajudar? Não fique com aquela mentalidade
Ontem mesmo, numa casa, uma senhora falou para mim que anos atrás, frequentando uma igreja, ela ficou doente. E ninguém foi visitá-la. Tem pessoas que ficam doentes e quer que a gente adivinhe que ela está doente. E a pergunta é, você visita os outros? Você visita? Você se importa? Ou quando a gente fala aqui que a igreja precisa ser acolhedora, a gente tem que tomar cuidado, porque eu já fui cobrado de pessoas que falam assim, a igreja fala que é acolhedora, ninguém está me acolhendo. O que a gente está te desafiando é ser uma pessoa que se levanta, vê uma necessidade e faz. Porque quem percebe uma necessidade já tem a capacidade de suprir. Bom, vamos falar de outras pessoas, porque tem mais gente aqui. Vamos falar dela. Maria guerreira, né? Tem até uma música do Milton Nascimento, né? Ei, mulher. Maria, eu fico até emocionado, porque a Maria representa pessoas que dedicam o que ela melhor tem a Jesus. Elas consagram o melhor que ela tem e ela presenteia, ela doa, ela entrega para Jesus de coração aberto e extravagante. Essa mulher vai fazer uma coisa aqui inusitada, extraordinária, que eu tenho a impressão aqui, na hipótese, que se Maria não fizesse o que ela fez, talvez nem a gente teria a narração aqui desse texto, porque é ela que surpreende o que está acontecendo aqui. O que ela fez? Em Marcos 14, ela derrama o frasco na cabeça de Jesus. Esse frasco caríssimo, gente. Eu não sei se você gosta de perfume caro, porque quanto mais caro, melhor. Né, dona Fernanda? Quanto mais caro, melhor. Você sabe o preço desse nardo aqui, gente? Eu não sei como é que ela conseguiu, é uma fortuna. Um trabalhador comum, ganhando um salário mínimo, sem gastar o salário mínimo, ele deveria trabalhar um ano inteiro para comprar um perfume desse. Equivalente o salário de um trabalhador comum. Vamos colocar que hoje seria mais de 12 mil reais esse perfume, né? Colocando mais de 1.000, colocando uma pessoa que ganha um salário mínimo. Talvez até um pouquinho mais. Ela guardou esse dinheiro e comprou esse perfume. Era importado da cordilheira do Himalaia. Vinha em lombo de camelo para Jerusalém. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. E comprava-se aos poucos. Ia comprando e guardando, ia comprando e guardando. Ela guardou isso para uma ocasião especial. Alguns comentaristas falam que algumas famílias guardavam esse perfume para a cerimônia de casamento. E nem usava todo ele, não. Usava um pouquinho na cerimônia de casamento. Essa Maria, que tinha por estilo de vida estar pertinho de Jesus, a gente sabe disso lá em Lucas 9, né? Ela aparece sempre aos pés de Jesus para aprender. Ela aparece aos pés de Jesus para chorar, em João capítulo 11, quando Jesus vem para encontrar com ela e com a irmã. Ela aparece para chorar, e ela aparece agora para agradecer. Mas ela não agradece simplesmente com palavras, que muitas vezes a gente agradece com palavras. Há um gesto atrás, há uma atitude aqui no cenário, porque provavelmente muitos homens ali, muitas mulheres, jamais sentiriam o cheiro de um perfume daquele. E quando ela quebrou sem dó no cabelo de Jesus, e aquele perfume foi esparramando e derramando na roupa, e ainda sobrou, aqui fala que ela ungia os pés e limpava com os cabelos, ela está quebrando paradigmas aqui. Porque não era comum uma mulher, num ambiente que tinha homens presentes, uma mulher tirar os cabelos, não era normal um negócio desse, e ela está enxugando os pés de Jesus com os cabelos. Tal era a afeição, tal era a gratidão, tal era um coração, que é como se ela derramando o coração de gratidão por aquilo que Jesus significava para ela. E foi a única capaz de perceber
que logo, logo Jesus ia morrer. Ela antecipa. Às vezes nós fazemos alguma homenagem, damos algum presente, damos algum elogio à pessoa depois que ela morre. Aí gastamos com flores. Aí compramos um caixão caro. Aí vem aquele remorso. Por que eu não falei? Por que eu não fui? Por que eu não fiquei com aquela pessoa? Ajudei aquela pessoa, não fiz algo para ela. Aí deixa para elogiar e a pessoa não está mais aqui para receber. Um gesto de antecipação tão lindo dessa mulher. Ela age com generosidade. O melhor que ela tinha. Isso é um tapa na nossa cara. Porque às vezes a gente dá alguma coisa para Jesus que sobra. Ah, Deus merece qualquer coisa, né? Ah, tem que dar oferta na igreja. Ah, quanto que sobrou? Ah, vou ver se dá. Como se Deus fosse um mendigo que a gente tem que dar esmola para o nosso Salvador. Ah, esqueci. Ah, esqueci. Mais um mês. Ah, esqueci. Ah, outro dia. Ela não deixa a oportunidade passar. Será que a nossa casa é perfumada pela nossa adoração a Jesus? Um clima em que Ele é o centro da nossa casa e a gente está sempre lembrando dEle, conversa sobre Ele, faz com a motivação, é para Ele que a gente está fazendo. Separa o nosso dízimo, separa as nossas ofertas, de coração grato. Eu te amo, Jesus. Eu dou para o Senhor. Aquilo que eu poderia usar para outras atividades, outros interesses particulares, eu abro mão. Porque minha alegria está em ofertar ao Senhor. Ela rompe também, ela tem coragem, já mencionei sobre isso. Ela antecipou e, por último, ela inspirou futuras gerações. Como assim, pastor? Jesus falou, os pobres vocês sempre têm, mas o que ela fez vai ser contado pelas gerações futuras. E, de fato, eu estou falando dela hoje. Quantos missionários foram despertados para servir a Deus além da fronteira por causa desse gesto de entregar a vida? Você, garoto, você, jovem, quando você faz um compromisso de entregar a sua vida para Jesus, vem os críticos, como vai aparecer daqui a pouco o Judas, e vai criticar a sua atitude. O que é isso? Desperdício. Você é jovem. Você é um garoto, uma garota. Você tem que curtir essa vida. Você está abrindo mão da sua juventude para seguir Jesus, para se limitar. Cai na gandaia. Vai beijar 1000 bocas. Vai fazer alguma coisa. Sai dessa. Isso é atraso de vida. Quando você oferece a sua juventude para Jesus, isso é adoração. Seu tempo, seu talento. Quando você faz algo para Ele assim, extraordinário, às vezes a gente vê pessoas fazendo isso. Essa bateria aí, né? Falaram que custaram R$7.000. Uma Maria passou aí na porta da igreja e falou, toma esse dinheiro para vocês aí para o louvor. R$7.000. Assim. É um frasco que se quebra, né? Você já quebrou algum frasco para Jesus assim alguma vez? Algo assim extraordinário? Você fala assim, eu vou fazer algo especial para Jesus, uma oferta de amor para Ele. Uma iniciativa. Estou falando só de dinheiro, né? Um gesto de estar com alguém que precisa de você e você faz um sacrifício para estar com a pessoa. Então, Maria nos inspira demais. Não é bom falar dessa pessoa, mas ele está aqui, né, gente? É a persona non grata. João 12:4. Um dos seus discípulos que o ia de trair, que o trairia, fez uma objeção. Quem Judas representa? Pessoas não transformadas pelo Evangelho. Ué, mas ele não está lá? Tá. Ué, mas ele não é um dos 12? É. Mas ele não aprendeu tanto com Jesus? Aprendeu, não. Ou só tem conhecimento, né?
Essa semana eu li um livro que fala que tem pessoas que frequentam a igreja há 30 anos na escola bíblica. Você pede a pessoa para orar, ela não sabe orar. Ela frequenta 30 anos na escola bíblica e ela não consegue falar para alguém: Jesus te ama. E morreu na cruz para te salvar. Exige muito esforço isso? Quem é você nessa comunidade? Porque Judas, na verdade, Judas é uma pessoa que suga. Fala que ele tirava a grana da bolsa. A palavra dele soa bonito. Puxa, mas 300 denários, isso é uma fortuna. Devia pegar esse dinheiro e dar para os pobres, mas fala que ele não estava preocupado com os pobres. Ele sempre tirava algo, alguma comissãozinha. É tanto assim que com 30 moedas, que é 10% dos 300 denários, ele traiu Jesus. Por isso que ele chiou. Infelizmente, às vezes tem pessoas tão duras na igreja, tão críticas, ou assim que ela quer ver defeito. Mas por que gastou 80 mil aqui? Não foi 80 não, foi 40 mil nesse piso. É um luxo. É um luxo. Por que vai gastar 120 mil reais no equipamento de som? É um luxo. Tá bom assim. Não tem gente assim que não quer melhorar? Não quer gastar? Não quer abençoar outros? Judas é essa pessoa. Eu falei agora há pouco da pessoa consumidora. Eu quero um culto caprichado, não gosto do que fala de contribuição. E geralmente quem reclama é quem não contribui. Porque quem contribui, ele fica feliz quando se fala. Ele gosta, faz parte, é uma coisa normal para ele falar sobre contribuição. Jesus elogia a iniciativa dela. Agora, Jesus não trata como inimigo. Quem poderia humilhar Judas seria Jesus, não poderia? Judas é uma pessoa mascarada. A boca não fala o que realmente está lá dentro. Às vezes as pessoas falam com você, às vezes você pode ser um Judas também, em que você camufla, engana, tem outros interesses ali, e Jesus quer tratar com o seu coração, para que esse veneno você confesse a Deus: Senhor, eu não quero ser uma pessoa enganadora, que manipula os outros, que tem outros interesses por trás, que quer as coisas, mas fica forçando a barra, não deixa o Senhor trabalhar. E critica quem está fazendo. Judas, quem tem esse espírito egoísta, ele não entende por que tem gente tão doadora. Dá um nó na cabeça dele. A igreja está precisando de voluntário. Por que esse povo vai lá? Eu tenho mais o que fazer. Eu quero é o meu. Eu estou lá me importando com pessoas que estão sofrendo na África, na guerra. Eu quero a minha vida aqui, ó. Judas não entende esse agir de Jesus na vida das pessoas. Tem a multidão, que também faz parte aqui. Já temos falado sobre a multidão repetidas vezes. Muitas vezes a multidão é totalmente descomprometida. Ela quer só o auê, quer ver milagres, bloqueia o caminho de quem está interessado em conhecer a Jesus. A multidão, você não pode contar com ela. Já comentamos aqui que muitas vezes os 20% da igreja trabalha, enquanto 80% só assiste. Você é quem? Está nos 20% ou está nos 80%? Então, Jesus chamava a multidão para dentro, para ser discípulo, para negar a si mesmo, para poder vir para dentro do engajamento. E por último, gente, Jesus. Ele está aqui presente. Ele era o motivo principal da festa. Havia alegria naquele ambiente. Sem Jesus, o culto não tem sentido.
Sem Jesus, um ajuntamento pequeno ou grande não é só um ajuntamento de pessoas. Colossenses 3,16 fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei, em meu nome eu estarei no meio deles. Jesus é o cabeça do corpo, é o dono da igreja. A festa tem sentido quando ele está presente. E Jesus era festeiro, ele estava no casamento, aqui em João capítulo 2, ele estava na festa dos judeus, capítulo 5, estava na festa dos tabernáculos, capítulo 7, e quando Jesus está presente, há algo diferente no ar. Os nossos cultos não podem ser semelhantes a velórios. Os nossos cultos não podem ser cultos mecânicos. Os nossos cultos não podem ser cultos onde se manipula as pessoas. O nosso culto não pode ser culto onde se explora as pessoas. O nosso culto não pode ser culto formal. Sabe aquele formalismo silencioso? E nós herdamos essa cultura dos americanos, de igrejas brasileiras, onde você não pode bater palma, não pode levantar as mãos, não pode balançar um pouquinho, porque já parece que você está saindo. De onde que aprenderam isso? Nós somos brasileiros. Nossa cultura é diferente. Nós somos um povo alegre, nós somos um povo descontraído. Graças a Deus pelos americanos que trouxeram o evangelho. Mas a gente quer o evangelho, não a cultura. Escutei um amém? Amém? Então a igreja tem que ser viva. Jesus está vivo, não é funeral. É o Cristo vivo que nos interessa. E Ele é a alegria da festa. Tomara que se tem alguém aqui com síndrome de Judas, que você fala: Senhor, muda meu coração. Eu não quero ser mais consumidor, eu quero ser adorador. Eu quero te servir com alegria. Eu fiz uma poesia, caprichei tanto, mas não vou poder passar. Mas vou falar aqui minha poesia. Deus quebrou um vaso muito precioso. O seu efeito salvador é maravilhoso. O melhor que ele tinha foi derramado. Aquele líquido vermelho sem pecado. O frasco foi rasgado. O maior presente de todos aos homens foi dado. Aquilo que Maria fez numa proporção pequena, na cruz Deus fez numa proporção tão grande quando rasgou o melhor que ele tinha, o Filho amado, precioso. Deus não deu nada de segunda categoria para nós. Ele te deu um presentaço. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele pagou caro para você ter vida. E ele falou: eu vim para que você tenha vida e vida plena. Então vamos celebrar, vamos celebrar.